Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão sobre polímeros da UFSC 2019. Diz o seguinte: a substância denominada popularmente bisfenol A é utilizada principalmente na produção de policarbonato, um polímero que apresenta alta transparência e elevada resistência térmica e mecânica, e de vernizes epóxi. Estudos levantaram dúvidas quanto à segurança associada à presença do bisfenol A em muitos utensílios de policarbonato, especialmente em mamadeiras, considerando fatores como a solubilidade em água, 60 mg por 100 ml a 25 graus Celsius. Por precaução, alguns países, inclusive o Brasil, optaram por proibir a importação e a fabricação de mamadeiras que contenham bisfenol A, tendo em vista a maior exposição e suscetibilidade dos indivíduos usuários desse produto. Essa proibição está vigente desde janeiro de 2012 e foi oficializada por meio da resolução RDC no 41/2011. A reação de obtenção do policarbonato é mostrada abaixo. A gente tem o bisfenol A, o fosgênio e o policarbonato. Agora vamos entender o que está acontecendo, o que é esse N e o que são polímeros para a gente poder fazer a questão, tudo bem? Bom, então primeiramente tem que saber que polímeros são macromoléculas, né, formado por moléculas menores, que a gente vai chamar de monômeros, como se fossem os elos dessa corrente. E essa junção de vários monômeros, que quer dizer uma parte, acaba formando polimérios, que são várias partes. Se o polímero for ligado entre os monômeros, essa ligação ocorreu com a quebra da ligação π, a gente tem um polímero de adição. E se a gente retirou uma molécula para poder grudar um monômero no outro, é chamado polímero de condensação. Se existe apenas um tipo de monômero, ele é chamado de homopolímero. Se existe mais de um tipo de monômero, ele vai ser chamado de copolímero, como é o caso ali do bisfenol A mais o fosgênio, né, dando policarbonato. E ainda existe a terceira classificação, é que se ele for moldável, se eu aquecer ele conseguir moldar o formato, mudar o formato dele, moldável, ele vai ser termoplástico. Se eu aquecer e ele se decompor, que nem o isopor, eu aqueço, ele pega fogo, se decompõe, ele é termofixo. Então, polímero de adição, a gente quebra a ligação π e gruda um no outro. Para não escrever vários As repetidos, que seriam os monômeros, a gente escreve com um Nzinho ali embaixo. Então, a gente quebra a ligação π. Uma dessas ligações, né, sempre tem que ter dupla para ter uma π, porque a outra é sigma. E aí ela some daqui e junta uma molécula na outra, formando N vezes essa repetição. Então, esse é um polímero de adição. E o polímero de condensação é quando a gente tira uma molécula para juntar os monômeros. Por exemplo, nessa aqui a gente está tirando água para juntar o ácido eftálico no etileno glicol, e aí forma essa ligação aqui. Então essa ligação forma um éster, isso é um poliéster, e o mais famosinho deles, né, que é o politereftalato de etileno glicol, que é o PET. E também a gente tem o caso do bisfenol A com o fosgênio. E a gente pode juntar aqui eles tirando HCl, tirando uma molécula de HCl, e vai formar essa ligação aqui. E aí, N vezes, a gente formou aqui um policarbonato. Esse é o nosso foco de hoje, né? Existe uma classificação dos polímeros de condensação, que são os policarbonatos. Os policarbonatos, em especial, a gente tem esse do bisfenol A com o fosgênio, que seria legal ter essa noção que a gente tira esse HCl, essa molécula de HCl, para fazer essa ligação. Claro, seria legal você entender que essa parte aqui, né, essa ligação aqui, ela está conectada nessa aqui. E isso se repete N vezes. Então tem que imaginar uma molécula igual a essa, conectada nela mesmo, né? Ó. Então, o que, que a gente vai ter desse lado? A gente vai ter um CO3. Então, esse CO3, ele é um ânion muito famoso na química inorgânica, né? Que é chamado de carbonato. Por isso que esse cara aqui é um policarbonato, que ele é muito resistente e transparente, usado em viseiras, escudos, janelas, né? Bastante resistente. Viseira, por exemplo, do capacete de moto, né?
o escudo à prova de bala transparente. Ele é esse policarbonato, que é muito resistente. Então, para responder a questão da UFSC, agora que a gente já tem um certo conhecimento, né? Vamos fazer a proposição 01. A molécula do bisfenol A, que foi dado na questão, é composta por um átomo de carbono quaternário. Quaternário é ligado em outros 4 carbonos, então tá aqui, tá correto. 4 átomos de carbono terciário. Aqui eu tenho somente 2 átomos de carbono ligados em outros 3 átomos de carbono, né? Então tá errado essa parte. 8 átomos de carbono secundário é mais, né? Eu acho que esse aqui tá ligado em 2 carbonos, esse aqui tá ligado em 2 carbonos também, né? Então aqui a gente tem 5 e aqui a gente tem mais 5, né? Átomos de carbono secundário. Então tá errado. 2 átomos de carbono primário. Isso sim, apenas esse aqui, né? Tá ligado a um carbono, esse aqui também um carbono, então eles são átomos de carbono primário. Mas essa parte está correta. Porém, 8 átomos de hidrogênio é só se tu contar esses aqui, né? Que é 6, aí tem mais 2 aqui, 8. Só que tem que contar os hidrogênios subentendidos aqui, né? Aqui eu tenho mais 4, aqui eu tenho mais 4 hidrogênios, né? Então são 16. Totalmente errado a proposição 01. Então, proposição 02, a molécula do bisfenol A, os grupos OH, estão ligados diretamente nos átomos de carbono da cadeia alifática. Olha só, a cadeia que a hidroxila está ligado é uma cadeia aromática, né? E alifática quer dizer exatamente o contrário, que não é aromática. Então, não pode assinalar a 2 como correto. E a 4. A 25 graus Celsius seria possível dissolver 30 gramas do bisfenol A em 50 litros de água. Ó, no texto a gente tirou a informação que era 60 miligramas por 100 ml. Eu posso cortar o mili com mili e dizer que a solubilidade é 60 gramas em 100 litros de água. E agora é uma regra de 3, né? Se eu tenho 60 gramas em 100 litros de água, em 50 vai ter 30. Então, posso dissolver 30 gramas de bisfenol A em 50 litros de água? Pode, perfeitamente. É exatamente isso. E proposição 8. O policarbonato formado pelas ligações de hidrogênio que ocorrem entre o bisfenol A e o fosgênio. Não, o policarbonato, né, ele é formado por ligação covalente. A gente tira um hidrogênio e um cloro, então vai sair HCl, ele te deu a dica aqui, né? Saindo HCl. E essa ligação aqui, entre o oxigênio do bisfenol A e a carbonila aqui, né, do fosgênio, é ligação covalente e não ligação de hidrogênio. E aí, proposição 16 diz que o policarbonato é um polímero de condensação. Sim, polímero de condensação, porque a gente tira uma molécula para juntar os monômeros, correto? Então, condensação, formado por reação entre 2 tipos de monômero. Sim, quando ele tem 2 tipos de monômero, ele é chamado de copolímero. E esse é um dos caras mais conhecidos, né, de copolímero, junto com o PET, né? Então, com certeza, essa aqui está corretíssima. E proposição 32. A molécula do fosgênio assume geometria trigonal plana. Olha só, se você olhar para essa geometria, eu acho que tu consegue ver aqui um triângulo, né? Então, sim, o carbono, ele só pode assumir isso, né? Ou ele vai ser uma geometria linear, que é quando tem uma tripla e 2 duplas, ou vai ter uma geometria tetraédrica, quando tiver 4 ligações simples, ou trigonal, quando tiver uma dupla e 2 simples. Então, perfeito, essa aí tá correta e o nosso somatório fica 52. E eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo um link que é para você comprar o Studbook Química na UFSC, que é um material único no mercado, que ele tem todas as questões resolvidas à prova da UFSC de Química, inclusive por assunto organizado com as questões que seria legal você rever, principalmente antes da prova, para tu gabaritar a prova de Química da UFSC
e tu pode ainda me chamar para tirar dúvidas o quanto tempo tu quiser. É um material muito diferenciado e é feito para aluno de ponta, cara. Ele não tá à venda na internet em qualquer lugar. É só para quem assiste as resoluções e tá realmente estudando. Então, eu acho que você merece um material assim, organizado, feito com carinho, para os melhores alunos. E eu vou deixar mais uns vídeos aqui que tem a ver. Se você quiser aprofundar mais algum pouquinho, algum conhecimento que cai na UFSC, com certeza. Eu vou deixar esses vídeos e eu desejo de coração aí bons estudos. Um forte abraço aí. Tchau!